Fala, meus amigos, tudo bem? Anderson da Liquid SP, mais uma vez aqui com vocês, trazendo mais um lançamento. Esperamos um lançamento aí por semana para Perfect CRM, beleza? Pessoal, mas antes de mais nada, aproveita, acessa lá a nossa loja oficial liquidasp.com.br e aproveite as promoções que a gente tem, tudo que você imaginar para Perfect CRM para poder transformar o seu Perfect CRM em um ERP, a gente tem, beleza? Então acessa lá liquidasp.com.br e aproveite aqui no precinho, o seu módulo para poder transformar a sua plataforma aí em um ERP perfeito para o seu segmento. Beleza? Mas vamos lá, vamos lá. A novidade, temos agora o módulo de Multi-Kanban para Perfect CRM. O projeto se iniciou com um módulo de Kanban para clientes e se transformou aí em um módulo de multi-Kanbans, tá? Tanto para clientes, para leads, para grupos, tá? De clientes, clientes de forma personalizada ou um misto, né, entre clientes e leads, que você consegue estar trabalhando aí em uma modalidade Kanban, trazendo aí uma agilidade maior na gestão dos seus processos. Fechado? Então vamos lá, meus amigos. Já estou com o módulo ativo aqui da Liquid SP, beleza? E o módulo tem também sistema de API e sistema de automação também, tá? A automação tá na versão beta, mas estou implementando aí, finalizando os testes para poder fazer a liberação, beleza? Mas já dá para poder utilizar 100% via API, automatizando todos os processos via end-to-end. Basicamente você consegue automatizar, né, a locomoção de um cliente, né, de uma coluna do Kanban para outra coluna, fazer a inserção de um usuário no Kanban ou remover o mesmo do Kanban e assim por diante. Fechado? Vamos lá. Estamos com o módulo ativo aqui, tá? Na versão atual 1.0.8, fechado? Assim que você ativar o módulo na sua plataforma, teremos aqui no nosso CRM, no menu principal, a opção aqui Multi-Kanbans e também o nosso primeiro Kanban vai ser automaticamente criado aqui, que esse vai ser o nosso Kanban padrão, digamos assim. Mas você consegue estar criando aí outros Kanbans ou até mesmo está atribuindo aí esse Kanban como não padrão e está adicionando aí outro no lugar como padrão. Vamos aqui em definições, beleza? Configurações. Em configurações, está carregando a manivela. Vamos. Pronto. Carregado aqui. Temos aqui a opção de multi-Kanban. Tá, o que, que a gente vai ter aqui, beleza? Temos opções de colunas de Kanban, documentação da API, tá? Que é onde você pega todas as informações e gera também o seu token de conexão da API, beleza? Do Kanban. Temos também a opção de sandbox, onde você consegue fazer todos os testes que você possa imaginar referente à API, tá? E temos também a automação que está na versão beta, mas a gente consegue estar utilizando todos os gatilhos nativos do Perfect CRM para, a partir de gatilhos, a gente fazer essa manipulação, tá? Tanto dos clientes, assim como dos leads, dentro dos Kanbans que a gente vai criar. Fechado? Vamos criar aqui alguns Kanbans, ou então modificar, né, personalizar o Kanban que a gente já tem criado. Aqui, ó, primeiramente em colunas de Kanban, tá? Temos a opção na parte superior para poder criar os Kanbans, ou seja, a estruturação inicial e as configurações da onde a gente vai ter, né, a captura dos usuários, dos cards que vão aparecer ali no Kanban, assim como também restrições de acesso e também teremos algumas configurações ali se vai adicionar esse Kanban no menu principal, tá, do Perfect CRM ou não, beleza?
Temos aqui por padrão criado já o Kanban clientes, tá? Vou estar criando outro aqui, somente para a gente já ter no esquema. Eu vou criar aqui o Kanban de atendimento ao cliente, beleza? Estabeleço aqui o nome do Kanban, posso colocar uma descrição, posso escolher, tá, uma cor para o Kanban, assim como também o ícone, tá? Aqui eu seleciono a origem dos dados, ou seja, da onde vai vir os clientes que eu vou trabalhar de fato neste Kanban, tá bom? Eu vou trabalhar com contatos mesmo, tá? O objetivo é atendimento ao cliente, então vou trabalhar com os contatos, mas eu posso pegar esses clientes, né, esses cards, que a gente vai trabalhar tanto de clientes, de leads, podemos trabalhar com os dois, tá? Tanto clientes, assim como leads, beleza? De grupos, ou seja, os grupos do Perfect CRM, a gente consegue atribuir aqui e captar deles, beleza? E podemos também captar de uma forma personalizada. Ou seja, eu quero pegar só uma parte dos clientes, quero pegar somente uma parte dos leads. A gente tem essa opção para poder estar estruturando dessa forma também a captação sem nenhuma dor de cabeça. Fechado? Eu vou pegar aqui todos os contatos, porque o objetivo é atendimento ao cliente, ao menos neste Kanban que eu estou criando. Aqui podemos filtrar, tá? Como os contatos ativos, inativos ou todos, beleza? Eu vou colocar aqui somente como os ativos, tá? E aqui podemos segmentar também o acesso, tá? Para todos os colaboradores, entretanto, todos os colaboradores que têm acesso à visualização no quesito da função de colaborador mesmo do Perfect CRM, restrição que a gente tem aqui na aba de funções, beleza? Temos também Kanban pessoal, ou seja, só eu que estou criando esse Kanban vou ter acesso ao mesmo, ou então para poder selecionar os colaboradores que vão ter acesso a esse Kanban específico. Fechado? Eu vou colocar aqui como todos os colaboradores, e aqui temos também a segmentação de visualização do Kanban. Se vai aparecer na área administrativa ou não, se vai aparecer como ativo ou não, obviamente, como a gente vai utilizar ele, então vamos deixar ativo, tá? E temos a opção aqui para poder atribuir como um Kanban padrão ou não, tá? Eu vou deixar desativado aqui o Kanban padrão, porque eu já tenho um aqui, tá bom? Vou criar este Kanban. Aqui a página vai atualizar. Deixa a manivela rodar um pouquinho. Está carregando, carregado. Bom, aqui temos, tá, o nosso Kanban criado. Aqui na coluna de baixo a gente pode criar, beleza, as colunas desse Kanban. Para isso a gente seleciona o nosso Kanban que a gente quer criar as colunas, tá? Já tem aqui uma coluna criada por padrão, que é a coluna padrão, beleza? Eu vou atualizar a mesma, trocar a nomenclatura e a cor também. Vamos colocar um amarelinho maroto. Vamos criar uma nova coluna aqui também, que vai ser em atendimento. Corzinha, deixar o azulzinho mesmo, padrão. Vamos criar uma nova coluna. Aguardando o cliente. Ou seja, nesse meu fluxo, a gente já mandou aí o que precisava para o cliente em questão e está aguardando o feedback dele. Já laranjinha aqui. No final, vou colocar aqui como finalizado. Lembrando, tá, pessoal? Isso daqui é um exemplo, tá? Então, a sua criatividade que vai demandar o processo que você vai fazer aqui, tá? Porque você pode criar qualquer tipo de Kanban que você possa imaginar, tá? Se você consegue estar atribuindo tanto clientes, tantos leads, de forma personalizada ou total, entendeu?
Então você consegue criar qualquer tipo de Kanban aí para a sua gestão no Perfect CRM. E aqui vou colocar como atendimentos finalizados, beleza? Então o que a gente já fez aqui, pessoal? Temos 2 Kanbans, tá? Podemos editar esse daqui, caso queira. Temos esse daqui que acabamos de criar, beleza? E temos aqui as colunas desse segundo Kanban, que também acabamos de criar, tá? Todos os contatos que você vai adicionar, né? Os cards que você vai adicionar ali, seja contatos, seja leads, assim por diante. Sempre é adicionado na coluna padrão. Inicia-se na coluna padrão, beleza? Então aqui a gente já tem 3 clientes adicionados, pois é o que eu tenho cadastrado aqui no meu Perfect CRM. Fechado? Vamos aqui no menu principal para a gente dar uma olhadinha, tá? Vou atualizar a página aqui. Como eu criei o Kanban e pedi para poder adicionar ao menu principal do Perfect CRM, então ele vai aparecer aqui para a gente, tá? Todo o Kanban que você imaginar que você criar e quiser adicionar, ele vai aparecer aqui para você, beleza? Acessando o Kanban de atendimentos. Olha, eu tenho aqui, então, os clientes, né, cadastrados, tá, no meu Perfect CRM, todos adicionados à coluna padrão, beleza? Se eu quiser, posso gerenciar trocando, tá, de coluna, tranquilamente, tá? Se eu tiver alguma pendência, eu posso adicionar um lembrete a esse cliente, ligar na terça-feira para o cliente X. Aí na terça-feira, que é amanhã, eu posso estabelecer aqui um lembrete, tá? E ele vai enviar a notificação para mim, beleza? Vou agendar e o meu lembrete está devidamente agendado. Terça-feira, isso daqui vai apitar para mim, tá? Vai apitar para mim, vai aparecer aqui o card de lembrete. Deixa eu até colocar outro lembrete aqui para poder rodar daqui a alguns minutinhos. Para hoje, o horário eu vou colocar para as 15h50. 15h50, exatamente daqui um minutinho. Pronto, coloquei o lembrete aqui, agendado para mim às 15h50, beleza? Vamos ver ele apitando, se ele não vai fazer eu passar vergonha. Acho que não, acho que não. Aqui também temos tagueamentos, tá? Podemos adicionar tagueamentos com especificação de cor para poder facilitar. Ao adicionar, vai aparecer aqui o tagueamento, beleza? Em lembretes, tá? Só voltando aqui, se eu quiser reativar, visualizar, eu consigo visualizar todos os lembretes que foram agendados, beleza? E aqui eu também consigo adicionar notas ao usuário, beleza? Teste de notas e adicionar, certo? Vamos. Aqui é a nota, tá? A gente consegue visualizar que tem uma nota aqui adicionada. Cadê? Atualizando. Vamos às outras funções enquanto não dispara aqui o nosso lembrete no dia de hoje. Vamos lá? Configurações. Vamos ao nossa doc da API, mas de fato a gente vai acessar o sandbox, tá? Ó, apareceu uma notificação aqui na parte superior. Vamos ver o que é ela. Eu acho que é o nosso lembrete. Aqui, ó. Lembrete Kanban Soldier Construções, tá? E esse lembrete, tá, pessoal? Vocês podem colocar em ênfase na cabeça que, Anderson, se eu tiver gateway de SMS configurado ali,
você também vai receber uma notificação via SMS. Se nesse gateway de SMS eu tenho configurado um gateway que envia via API, né, a notificação para o meu WhatsApp. Então, você é notificado sobre esse lembrete no WhatsApp. Se eu tiver o SMTP configurado ali, também vai ser notificado via SMTP, né, no e-mail aí do seu colaborador, no caso, no meu e-mail aqui, sobre essa notificação, sobre esse lembrete, beleza? E lá no Kanban, a internet está um pouquinho lenta aqui, mas deixa eu tentar acessar em outra guia, enquanto carrega. Aqui, ó, é dessa forma que funciona os lembretes, tá? A partir do momento que é enviado um lembrete para você, a gente recebe tanto a notificação em todos os canais que você possa imaginar e também o card do lead ou do contato, que é o nosso caso, é enviado para a parte superior, tá? E aqui temos lembrete ativo, certo? Temos a notificação visual, beleza? E aqui ele só sai essa notificação quando a gente marca como lido. Fechado? Então, para poder deixar claro que colocou uma especificação de lembrete ali, você vai visualizar para poder manter o seu fluxo 100%. Fechado? Vamos voltar aqui às nossas configurações. Vamos à documentação. Deixa eu ver se eu abri aqui. Temos aqui, tá? Todas as APIs e os endpoints, beleza? Temos aqui também toda a documentação REST de Kanban para a gente mandar para o Postman, fechado? Temos a criação de tokens. Vamos colocar aqui como teste API. Vou colocar uma restrição, sem restrição, na verdade, né? Leitura e escrita. E aqui o Kanban que eu quero permitir a atuação deste token vai ser de atendimento ao cliente. Fechado? Vamos criar o token. Esse token só aparece uma vez para você, tá? Depois você não consegue copiar. Então, salve um local seguro. Ou então você vai ter que deletar e criar um novo. Fechado? E aqui temos os nossos endpoints que a gente consegue estar fazendo aí solicitações via API, tá? Seria endpoint de consulta, listar Kanbans disponíveis para o escopo desse token, ou seja, só tem um Kanban disponível no escopo deste token específico, beleza? Listar colunas do Kanban específico, tá? Adicionar um card, ou seja, um lead ou um contato a este Kanban, ou então mover aí o card de um Kanban de um lado para o outro, como você desejar. Ou seja, digamos que você tem um fluxo aqui financeiro, de análise financeira. Você pode tanto receber a notificação de um lado, né, ali de uma invoice que está em atraso, certo? E automaticamente, quando você recebe a notificação dessa invoice, por outro lado, você manda via API, tá? A solicitação para que esse cliente que está com aquela invoice que está em atraso seja manipulado para a coluna de atraso, tá? De pagamentos, para que a gente possa entrar em contato com esse cliente, possa fazer uma cobrança mais ativa, mais enfática, para poder estar recebendo aí esse valor pertinente, beleza? Temos aqui um ambiente sandbox, que a gente pode testar todos esses endpoints de fato. Vamos carregar aqui na santa paciência do dia. Vou carregar aqui, adicionar a minha API marotinha que criamos. Beleza? Cadê? Aqui, nossa API. Deixa eu salvar a mesma. Token salvo. Certo? E aqui a gente tem o ambiente de sandbox, tá? Que a gente consegue estar fazendo requisições diretamente aqui, tá? Para poder estar testando de fato o funcionamento do sistema, beleza? Aqui temos o de consulta, tá? Então, se a gente executar, a gente recebe aqui a consulta,
do teste para poder verificar se as APIs estão funcionando, beleza? Temos aqui de Kanban, tá? Para poder listar os Kanbans. Se a gente executar também, temos aqui. Então, temos acesso aqui às informações do Kanban, tá? Temos aqui, essa daqui já é com o primeiro endpoint, tá? Não é mandado o token, o segundo já é, tá? Só esse daqui que é livre para poder testar a API. Então, temos aqui o de colunas, tá? Para poder verificar quais colunas a gente tem no nosso Kanban, beleza? Como a gente está em ambiente sandbox, a gente tem aqui já as informações das colunas, né? Dos Kanbans, beleza? Eu quero o Kanban de atendimento ao cliente, tá? Deixa eu executar a requisição. E aqui já tenho todas as colunas do meu Kanban. Lindo, maravilhoso e belo, né? Coluna em atendimento, recebidos, aguardando cliente. É bacana essas consultas porque você pode obter as informações que você vai precisar para poder estar manipulando nas requisições, digamos que via end-to-end. Aqui eu vou copiar para a gente trabalhar com essas informações. Deixa eu iniciar o bloco de notas. Bloquinho de notas aqui maroto com as informações. Certo? E agora vamos aqui para poder adicionar, não vou adicionar, tá? Mas você consegue estar adicionando também quando você trabalha com um Kanban, no qual você tem a opção de selecionar qual é os clientes, qual é os leads que vão ser adicionados, beleza? Então é para esse âmbito que foi desenvolvido aqui essa API, tá? E aqui temos a opção para poder mover, beleza? Aqui o nosso Kanban, coluna que eu quero trabalhar, tá? Que é a coluna alvo, no caso, vai ser para em atendimento, ou melhor, vou mover para finalizado, tá? Então é o ID 4. 4. Eu quero trabalhar com contatos, beleza? A entidade seria o contato o qual eu quero mover. Deixa eu acessar aqui o Kanban. Vou mover o Carlos Eduardo, tá? O ID dele é o número 1, ID de usuário, beleza? Então aqui eu já tenho a informação que o ID dele é o número 1. Cadê? Aqui. A entidade é a 1, certo? E a ordem posso deixar como 0 mesmo, tá? Que é a ordem que ele vai ser alocado. Vou gerar o payload com as informações, certo? E vou executar a requisição. Aqui deu falha na execução, deixa eu ver o que eu fiz de errado. Será que eu estou colocando cagada? Estou colocando cagada. Eu estava colocando aqui o board ID, mas na verdade a gente coloca o ID, tá? Que seria numeração 15. Beleza? Tudo ao vivo, tudo ao vivo. E vamos executar. Agora sim, deu sucesso. Vamos atualizar aqui a nossa página do Kanban. E a gente, teoricamente, e é o que a gente espera, o Carlos Eduardo vai ser movido aqui de forma automática, tá? Para finalizados. E é isso mesmo, o Carlos Eduardo foi movido para finalizados. Então a gente tem toda essa opção de endpoints, né, no REST API para poder estar trabalhando aí dentro do Kanban, tanto com leads para clientes, forma variada e assim por diante. E por último, temos aí a automação, que é a versão beta. Versão beta, então talvez tenha alguns errinhos ali, porque está em fase de testes, tá? Mas o objetivo dele seria automatizar esse fluxo de captação de informações de gatilhos do Perfect CRM, tá? Para com as APIs do módulo e ele possa fazer essa manipulação, tá? Tanto de alteração de colunas,
tanto para adicionar ou remover clientes ou leads aí de colunas a partir do gatilho do Perfect CRM, tá? Atualmente são esses gatilhos que estou trabalhando, tá? São de propostas, invoices, entradas de leads, clientes, pagamentos, status de pagamentos e assim por diante. Fechado? Temos a opção aqui da origem, o que vai ser trabalhado ali a entidade, certo? Como está em leads aqui, né? Só consigo selecionar leads, beleza? Temos ação a ser executada, que seria adicionar, mover ou remover, o Kanban que vai ser trabalhado, certo? Atendimentos ou então de clientes, certo? E a coluna que vai ser trabalhada, beleza? E aqui em atendimentos, posso estabelecer aqui coluna finalizado, né? Aguardando cliente, atendimentos e assim por diante. E aqui a gente gera, né? A nossa explicação do que vai ser executado de uma forma muito facilitada também, para poder ter o fluxo ali montado e sempre que disparado aquele determinado gatilho, o módulo vai pegar exatamente as informações e vai trabalhar com essas informações aí da forma mais adequada. Então, o mesmo processo que eu mensurei ali, né, que eu imaginei para o fluxo financeiro, você vai conseguir futuramente fazer aí nesse fluxo automático de automação, no qual o cliente não pagou ou não fez o processo de uma execução ali, né, de um processo, enfim, agendado que você tenha porventura com ele e que dispare algum gatilho no Perfect CRM, tá? Esse cliente vai ser movido aí para o card que você pretende fazer o controle desse cliente, beleza? Então imaginamos que o seu time de vendas não tenha um acesso direto a todos os clientes. Então você consegue estar gerando esse Kanban de clientes para o seu time de vendas, está especificando o controle de acesso neste Kanban para a equipe de vendas e consegue estar segmentando e atribuindo as informações do que o controlador vai trabalhar naquele momento com maior exatidão, beleza? Então é esse o módulo, pessoal. Aproveita a promoção na aquisição dele para todo mundo aí também do grupo do Perfect CRM Brasil. Então aproveite, espero que vocês gostem. Vou trazer muito mais novidades para vocês aí nas próximas semanas. E qualquer coisa que precisar, por favor, contem comigo, Anderson da Liquida SP, à total disposição de vocês. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.